Oi, pessoal. Eu sou a professora Márcia Kay e vou estar agora compartilhando a tela com vocês para a gente iniciar a aula de extensão universitária, política e legislação ambiental. É extensão, né? Política e legislação ambiental. Professora Márcia Kay. A nossa unidade de aprendizagem vai definir e conceituar meio ambiente inicialmente. E quais são os nossos objetivos? Conhecer e analisar os princípios envolvidos na temática ambiental e aplicá-los na legislação específica brasileira. Primeiro, a gente vai iniciar falando o que é o meio ambiente. Ambiente, né, vem do latim e significa que rodeia. Meio ambiente é um conjunto de condições, de leis, de ordem tanto física quanto química, biológica, social, cultural e urbanística, que permite abrigar e reger a vida de todas as suas formas. É um conceito bastante ampliado do que é o meio ambiente. Portanto, o meio ambiente ele é classificado como ambiente natural, ambiente artificial, cultural e também ambiente do trabalho. Essas 4 classificações estão presentes na Constituição de 1988, que é um marco legal muito importante em relação à questão ambiental, porque a Constituição de 88 trouxe uma reafirmação da política nacional de meio ambiente. Então, ela divide, né, o meio ambiente entre físico, natural, cultural, artificial e trabalho. Então, o que é o físico? O físico é a flora, a fauna, o solo, a água, tudo aquilo que está ligado, né, à questão física e está no artigo 225 da Constituição. A classificação de cultural está ligada a todo o patrimônio histórico e patrimônio cultural, artístico, arqueológico, paisagístico, as manifestações culturais e populares, tudo isso compreende o ambiente cultural. O artificial está ligado ao conjunto das edificações e, em particular, né, das edificações aí públicas e principalmente as urbanas, mas todo tipo de edificação. Está lá garantida no artigo 182 da Constituição. E, em relação ao trabalho, é todo o conjunto de condições existentes para o trabalho, para que o trabalhador tenha qualidade de vida. Então, para que seja um ambiente saudável do trabalho, do labor. Esse conceito de meio ambiente leva em consideração a interação que existe entre o homem e a natureza, e não mais prevalecendo aquela visão, né, antropocêntrica, ou seja, que o homem é o centro, né, que é um conceito que dizia aí que o mundo natural era o objeto da satisfação e das necessidades do ser humano, né? Então colocava o ser humano em relação hierarquicamente acima dos outros elementos aí do meio ambiente. Por isso a gente deve pensar e trabalhar de uma maneira sistêmica e única. Então tem aí uma imagem bem bacana que coloca nessa visão do homem como centro, é uma visão de pirâmide, né? O homem está acima. Então é um ego, né? O homem aí é muito mais do que um ecossistema, mas um egosistema, né? O ecossistema não, coloca ali as relações articuladas. O homem faz parte de todas essas relações. Então, o homem no centro da natureza, essa relação de ego, e o ecossistema está ligado aí à integração do homem com todas as formas. E o que é a política ambiental? Que é uma definição importante. A política ambiental é um conjunto de ações ordenadas e práticas, né? Então, todas as ações que são organizadas, ordenadas e essas práticas, tanto realizadas por governos quanto empresas, para a preservação do meio ambiente, para o desenvolvimento sustentável do planeta.
Essa política ambiental, ela vai ser norteada por vários princípios. Esses princípios é o que fundamentam, é o que dão base, é o que sustentam as ações e as práticas. E também desses valores que estão ligados aí às relações ambientais. Então, a política nacional, que a gente falou que ganhou muito mais força com a Constituição de 88, ela é de 81, né? Ela é a Lei 69/38, e ela dispõe dessa política nacional do meio ambiente e traz aí os mecanismos de formulação e aplicação em relação às práticas, à organização das práticas e das ações em relação ao meio ambiente. No artigo 3º, ela define meio ambiente como esse conjunto de condições, leis, influências, interações de ordem física, química, biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Esse é o conceito legal de política nacional do meio ambiente. É a definição que está lá de meio ambiente na política. E nós vamos agora falar sobre esses princípios do direito ambiental, né? Esses princípios, a gente pode definir eles em 13 princípios. O primeiro princípio é o princípio da informação e da participação. Esse princípio é um princípio importante, porque traz, né, toda a questão da importância da informação, e a informação sobre as questões ambientais vai possibilitar a participação ativa dos cidadãos em prol ao meio ambiente. Se nós estivermos informados, a nossa condição de participação para lutar, né, contra a degradação do meio ambiente será maior. Então, essa perspectiva foi apresentada pela convenção na Dinamarca, chamada Aarhus, da Comissão Econômica Europeia e ONU. E nessa convenção se denominava esse tripé, né? Informação, participação e acesso à justiça. Então, a informação e a participação estão ligadas também à possibilidade de acesso à justiça. O princípio da cooperação é o princípio que está ligado à relação entre estados, municípios e também aos países. Então, ele tem um efeito transfronteiriço e planetário, ou seja, ele ultrapassa a questão das fronteiras e vai para uma relação do planeta como um todo, né? E esse princípio, ele também está amparado da cooperação pela equidade intergeracional, ou seja, pela oportunidade de condições, né, de que o meio ambiente possa ser deixado para as futuras gerações, né? Então, as futuras gerações também têm garantia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E para que isso aconteça, também precisa do direito da informação, da transparência, da responsabilidade compartilhada e portanto, a afirmação da democracia ambiental. Tem dois princípios importantes que estão juntos, mas eles trabalham e têm explicações, eles são conceitos diferentes. Os princípios da precaução e da prevenção. Ambos, eles antecipam a ocorrência de um dano ambiental. Eles vão reforçar a regra de que as agressões ao meio ambiente, elas normalmente são irreparáveis, de difícil e custosa reparação, ou, de fato, irreparáveis. O da precaução é um meio de combater prematuramente o perigo e a incerteza científica, buscando melhores alternativas para as ações protetivas. Ela foi proposta na Conferência Rio, na ECO 92. Então, a precaução é precaver. O princípio da prevenção, ele assegura a eliminação de perigos já cientificamente comprovados. Enquanto a precaução ainda não, ela não tem certeza, não tem como fundamentação científica certezas, a prevenção tem. A prevenção
Os perigos já estão cientificamente comprovados e são riscos concretos. E o princípio da prevenção atua quando há existência da certeza científica dos perigos e riscos ao meio ambiente. Um exemplo da aplicação desse princípio é o licenciamento ambiental, o estudo prévio ambiental. Então, a principal diferença entre os princípios de prevenção e precaução é a certeza técnica científica. Porém, esses dois princípios se complementam. No da precaução, a gente tem uma incerteza científica. O perigo ele é abstrato, ele não tem uma fundamentação científica. E no da prevenção, sim, a certeza é científica e o perigo é concreto, né? Mas ambas estão interligadas e elas estão relacionadas a obrigações, né, de prevenir e de trazer aí uma precaução em relação a danos e riscos ao meio ambiente. Face a esses princípios expostos, a gente pode perguntar, por exemplo, Mariana e Brumadinho são desastres ou crimes ambientais? E a resposta, certamente, com base no princípio da precaução e da prevenção, é de que foram crimes ambientais, né? Então, tem um documentário postado na plataforma para vocês assistirem, que é o Rio de Lama. E é muito impactante, porque traz toda a situação da destruição que ocorreu na cidade de Mariana. Brumadinho também foi outro crime ambiental, né? Da Vale, do Rio Doce, Samarco e Vale, que foi o rompimento das barreiras, né, das barragens de dejetos de minério de ferro nessas duas cidades e, portanto, houve todo um impacto ambiental inestimável. A partir dos princípios que não foram seguidos em Mariana e nem em Brumadinho, os princípios da precaução e da prevenção, então a gente tem um princípio que a gente pode colocar e é importante, que é o princípio da responsabilização. Ou seja, a responsabilização, né, quando não tenha sido alcançado as funções da prevenção e da precaução, então se entra com a responsabilização. No caso de Brumadinho e Mariana, é isso que está acontecendo, né? Ou seja, o poluidor ele vai ter que arcar, né, de forma, porque ele teve uma conduta lesiva, tanto civil como penal, como administrativamente, né? Penal pode ser conduzido à prisão, né? Do ponto de vista civil, pode perder licenças, o direito, e do ponto administrativo também, né? Então, a responsabilização é uma manifestação dos danos que não tenham sido alcançados pela função de prevenção e precaução. Então, quando não conseguiu prevenir nem precaver esse dano, o poluidor vai ser obrigado juridicamente a responder por a sua conduta lesiva, né? Então, um outro princípio é do poluidor pagador. Ele impõe a internalização pelo próprio poluidor dos custos necessários à diminuição, eliminação ou neutralização dos danos realizados pelo processo produtivo ou pela execução de alguma atividade. Então, o poluidor pagador, esse é um princípio cautelar, né? É para evitar o resultado aí da poluição. Então, a ideia é primeiro que ele pague, né? E porque ele paga, ele não deve poluir, né? Então, é para que ele não polua, não é apenas um princípio de punição, mas é um princípio de medida preventiva
e de precaução. Então, por exemplo, no caso de empresas que poluem, né? Então, essas empresas precisam, as fábricas, por exemplo, que soltam gás carbônico, né? Então elas precisam tanto colocar chaminés, equipamentos, e elas também acabam tendo que pagar porque a sua atividade é poluidora. Mas isso pode acontecer também com os consumidores, como é o exemplo das sacolas plásticas, né? Hoje, por exemplo, em São Paulo e em alguns outros estados, a gente paga aquela sacola plástica que era distribuída pelo supermercado gratuitamente, hoje ela é paga. Essa medida está embasada por esse princípio, né, que é o princípio do poluidor pagador. Então, nós estamos poluindo o meio ambiente. Portanto, então a gente tem que pagar. Mas também não é uma medida punitiva, é para que a gente se conscientize e utilize menos as sacolas plásticas, que utilizem as sacolas retornáveis, as sacolas de pano. Então, essa é a ideia. A ideia não é punitiva, mas é educativa, no sentido de que a gente paga, mas para diminuir o prejuízo e o dano ambiental. Um outro princípio importante é o do usuário pagador. Diferentemente do poluidor pagador, ele vai pagar, mas não porque ele está poluindo necessariamente, não porque ele polui, mas porque ele utiliza os recursos ambientais. Né? Ele utiliza de uma maneira econômica um bem ambiental. Então, deve ser cobrado, né? Pois esse uso vai transgredir uma finalidade que é a manutenção da vida no planeta. Por exemplo, a gente tem como princípio do usuário pagador a irrigação da agricultura. Então, esse usuário ele vai pagar por essa água que ele está utilizando para irrigar a agricultura, e a evasão também, quando a gente trabalha com empresas que trabalham, por exemplo, com a água mineral, né? Então, também elas vão pagar por este uso, né, desse recurso. Então, existe toda uma questão aí desse usuário pagador. No caso também, a gente pode até ser taxado pelo uso residencial da água. Então, o preço é cobrado pela utilização desse bem, né? Porque tem toda a renovação aí desse bem e reflete numa escassez também. Então, é diferente, por exemplo, do poluidor pagador. O usuário pagador, como a gente deu os exemplos, a evasa de água, mineral, por exemplo, e a agricultura, então a gente tem esse pagamento por utilizar os recursos ambientais. O princípio do protetor recebedor. Então, esse protetor recebedor é ao contrário, né? Tanto do consumidor, lá do usuário pagador, quanto do poluidor pagador. Então, o usuário, o protetor recebedor, ele ele tem uma função protetiva ao direito ambiental. Por isso, ele pode receber compensações, inclusive financeiras, para incentivo do serviço de proteção. Tá? Então, a gente tem como um exemplo, né, o pagamento por serviços ambientais, né? Esse programa que é o PSA, que vai trabalhar com pequenos agricultores, né? E outros, tanto pode ser pessoas físicas quanto organizações, pode ser empresas, pode ser ONGs, que trabalham
com reconhecimento dessa prestação de serviço de preservação ambiental. Então, essas atividades que recuperam a conservação da vegetação nativa, por exemplo, que trabalham com formas de diminuição da poluição, por exemplo, a biomassa, os combustíveis não fósseis, né? Que trabalham com a proteção também da vegetação nativa, serviços ambientais também, dos mananciais, da despoluição dos rios, das águas, e tudo isso, então, está ligado a esse princípio do protetor-recebedor. Esse programa, por exemplo, é um programa que é um exemplo desse princípio do protetor-recebedor. O princípio da função socioambiental da propriedade está ligado tanto à propriedade privada quanto à propriedade urbana, rural ou propriedade rural ou urbana. Tá? Então, por meio desse princípio, todo ato de apropriação dos bens na ordem econômica nacional, elas têm que ter 3 funções. Então, é importante entender que a função econômica, a função social e uma função ambiental. Então, toda propriedade, tanto rural quanto urbana, ela tem uma função econômica, uma função social e uma função ambiental. A economia de mercado também ela está voltada para a questão social e ecológica. Lembrando que a gente tem na questão da propriedade urbana todo o plano diretor da cidade. Então, os planos diretores da cidade é que vão colocar aí a questão dessa função da propriedade urbana, está ligada e está legislada pela questão do plano diretor. O princípio da solidariedade intergeracional. Esses fundamentos, o princípio da solidariedade está ligado ao artigo 3º da Constituição, por meio do qual é definido objetivos da República de viabilizar bases para um projeto de sociedade baseado na solidariedade. Então, é tarefa do Estado, estatal, a proteção ao meio ambiente, e isso está colocado no artigo 225 da Constituição Federal. E garantir isso para as futuras gerações. Né? Então, por exemplo, o desmatamento da Amazônia, né, está colocado aí como um bem para as futuras gerações. Então, a gente tem o Estado tem que garantir a preservação da Amazônia para as futuras gerações, por exemplo. A gente tem o princípio do mínimo existencial ecológico, que está ligado muito à dignidade do ser humano, da existência humana. Né? Então, esse princípio mínimo da existência ecológica está ligada às questões, por exemplo, de saneamento básico. Né? Então, o saneamento básico está ligado a uma questão do meio ambiente, mas também está ligado à dignidade do ser humano, né? Da necessidade do ser humano de ter condições de qualidade de vida. Esse é o princípio mínimo existencial ecológico. Está muito ligado à questão dos direitos. O princípio da vedação do retrocesso ecológico está ligado a uma questão importante que é aos ganhos que já aconteceram em relação à preservação do meio ambiente. Então, as novas legislações não podem retroceder às conquistas anteriores. Então, o direito brasileiro tem 2 premissas importantes. Primeiro, proporcionar o bem-estar por meio das prestações existenciais, exigindo esforços progressivos, permanentes e ininterruptos do Estado. Ou seja, o Estado tem que garantir, né, o bem-estar e as legislações e garantias ao meio ambiente. Também, esses níveis de bem-estar nunca vão poder ignorar ou desconsiderar os padrões mínimos
porque está ligado ao imperativo de proteção coletiva do direito da natureza, de tal natureza. Então, esses níveis de bem-estar, eles não são só individuais, eles são coletivos. Por isso que a gente falou que o Estado, ele tem que garantir a dignidade e a qualidade de vida de todos. E essa vedação do retrocesso ecológico faz com que as novas legislações, os administradores públicos não possam legislar e voltar ou retirar aquelas legislações que já estão colocadas como garantia do meio ambiente. Para finalizar, a gente lembra que 5 de junho é o Dia Internacional do Meio Ambiente. A gente tem alguns marcos da Agenda Ambiental Mundial, a Conferência de Estocolmo, de 72, que é importantíssima, a Conferência ECO 92, que foi aqui no Rio de Janeiro, e vários outros documentos importantes, como a Carta da Terra, o Princípio das Florestas, a Convenção da Biodiversidade e a Agenda 21. A gente tem, eu coloquei para vocês ainda, uma breve linha do tempo em relação à legislação ambiental no Brasil. Lá de 1605, que foi o primeiro regimento do pau-brasil, até a Carta Cidadã, que é a Constituição de 88, né, que garantiu aí toda uma visão e ampliação das questões das políticas voltadas para o meio ambiente. Vocês têm a referência e na plataforma está postado um vídeo, como eu falei, então vocês assistam o vídeo e aí vocês têm 10 questões para responderem, tem um questionário valendo nota, vocês têm 2 tentativas e espero que vocês tenham conseguido ampliar os horizontes aí sobre as políticas e legislação ambiental e até a próxima aula. Um grande abraço.